E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre Matteo Gamarra, zagueiro paraguaio de 24 anos que foi contratado pelo Cruzeiro recentemente para a disputa dessa temporada de 2025. O Matteo Gamarra pertence ao Atlético Paranaense, é um zagueiro canhoto e veio ao Cruzeiro emprestado com opção de compra, tá? Segundo informações lá da Central da Toca, esse valor de compra seria aproximadamente 3 milhões de euros, que foi o valor que o Furacão pagou junto ao Olímpia para contratá-lo em janeiro ali do ano passado. A ideia desse vídeo é trazer alguns lances do Matteo Gamarra jogando, falar um pouco das estatísticas, a trajetória de carreira dele também, né, que é um pouco diferente da maioria, não é um jogador que teve base ali num grande clube, mas conseguiu chegar ao Olímpia com seus méritos e no Atlético Paranaense não teve uma grande temporada, né, mas tem alguns pontos aí que a gente pode observar e às vezes servem até como atenuantes, né, motivos pelo qual o jogador rendeu muito bem no futebol paraguaio, mas aqui no futebol brasileiro não conseguiu ter uma grande temporada de estreia, talvez alguns problemas de adaptação no Atlético Paranaense. Mas antes dos lances, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários, né, para deixar a sua opinião sobre o atleta, o que você achar do vídeo, dos conteúdos que a gente vai falar sobre ele aqui também. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1 também. Então se você gosta de uma apostinha esportiva, eu te indicaria a utilizar a Betfair, até por ser a única casa de apostas que efetivamente investe no Cruzeiro, né, sendo patrocinador master do clube. Tá? O link tá aqui na descrição, sempre tem lá boas promoções, boas cotações, mesmo sendo em período de carnaval, né? O futebol aqui no Brasil deu uma parada, mas ao redor do mundo tem muitos campeonatos rolando, então aposte na Betfair sempre com responsabilidade e apenas se você for maior de 18 anos, beleza? Matteo Gamarra Gonçalves nasceu na cidade de Concepción, no Paraguai, em 20 de outubro de 2000. Seu primeiro clube profissional foi o Independiente FBC, que é um clube lá do Paraguai, um clube menor, e a estreia do Gamarra como profissional foi no dia 18 de agosto de 2018, uma derrota para o 3 de fevereiro no Clausura, né, que é o segundo turno do Campeonato Paraguaio. Depois ele participou de um jogo contra o River Plate do Paraguai, outra derrota, isso 4 dias depois, mas era um moleque, né, opção de elenco ali, só entrou realmente numa situação de necessidade porque tinha lesões e tudo mais, e aí no final da temporada o clube acaba rebaixado, tá? A ironia é que no primeiro turno eles ficaram em quinto, conseguiram classificação para as prévias da Copa Sul-Americana do ano seguinte, mas no segundo turno ficaram em 12º, último lugar, e foram para a segunda divisão paraguaia. Nesse primeiro ano como profissional, Gamarra jogou apenas essas duas partidas, e na temporada 2019, né, disputando a Copa Sul-Americana, o Independiente nem fez feio, tá? Eles caíram ali num cruzamento contra o La Equidad da Colômbia, o Gamarra foi titular nas duas partidas inclusive, e os dois jogos terminaram empatados por 0-0. Na cobrança de pênaltis, deu o melhor para os colombianos e o Independiente foi eliminado já então na primeira fase. Eu só encontrei registro de 4 partidas do Gamarra aí na segunda divisão paraguaia, tá? Confesso que é um pouco complicado achar dados desse período aí de carreira do jogador, mas parece que ele realmente não jogou muitas partidas por lá, tá? Talvez tenha convivido com alguma lesão, eu realmente não achei esse dado com clareza, mas o Independiente terminou em 7º lugar na segundona paraguaia, não conseguiu regressar à primeira divisão e para a temporada 2020 ele foi emprestado para o 12 de outubro, tá? Que é um time da primeira divisão paraguaia. O atleta chegou a falar um pouco sobre bastidores desse período, né, de 2019 para 2020, o início da pandemia, a paralisação do futebol como um todo, que ele precisou fazer outras atividades, trabalhar com limpeza, pintura, enfim, foi trabalhar, né, foi ralar mesmo para conseguir ali um sustento, porque o futebol não oferecia essas condições, né, ele era atleta de um time pequeno do Paraguai, mas as coisas começam a voltar aos eixos em outubro de 2020, quando ele faz aí a sua estreia pelo 12 de outubro, numa partida contra o River Plate do Paraguai, inclusive eles venceram por 2-1. Ele segue como titular do time e na terceira rodada ele tem uma expulsão, ele dá uma cotovelada ali no adversário, acaba pegando 4 jogos de gancho, aí volta ao time como reserva, entra em mais algumas partidas, o 12 de outubro consegue uma classificação para o mata-mata do Campeonato Paraguaio, que foi um desempenho interessante, mas acaba caindo ali nas quartas de final contra o Guairenha. Nesse 2020 muito atribulado, mas de retomada na carreira, o Matteo Gamarra jogou apenas 8 partidas, 4 como titular,
2024 como reserva, tomou um cartão amarelo e um vermelho, que foi o que eu já citei. Para 2021, realmente a vida desse rapaz mudou, né? Eu falei aqui que ele jogava num clube menor, foi emprestado para o 12 de outubro, tomou gancho, não sei o que, trabalhou como pintor, e aí ele recebe uma oportunidade em 2021 para jogar no Olímpia, um dos grandes clubes do futebol paraguaio. É verdade que o Olímpia não vivia o melhor momento da sua história, tá? Mas o Matteo Gamarra foi contratado por empréstimo, figurou no banco de reservas em algumas partidas no primeiro semestre de 2021, não jogou e só foi fazer a estreia pelo clube num jogo de quartas de final de Libertadores contra o Flamengo fora de casa, né? Flamengo 5, Olímpia 1, e por incrível que pareça o Matteo Gamarra nem fez um jogo ruim, tá? Você pega as estatísticas dele, até foi bem no jogo, mas o time levou 5-1 no lombo, né, gente? O Flamengo era um time muito melhor que o Olímpia nessa época. Mas depois desse jogo contra o Flamengo, ele recebe uma sequência como titular. É verdade que o Olímpia estava perdendo para quase todo mundo, mas ele tem algumas partidas, joga inclusive clássico contra o Cerro Porteño. O Gamarra foi titular aí na semifinal da Copa do Paraguai, um empate por 1-1 contra o Libertad, que o Olímpia ganhou nos pênaltis. Ele não chega a jogar a decisão, mas conquista aí pelo Olímpia 2 títulos nessa reta final de 2021. A Copa do Paraguai e a Supercopa do país, tá? Ele não jogou as decisões, ficou no banco de reservas, mas ganhou aí 2 títulos na sua curta passagem pelo Olímpia. Ele jogou 8 partidas pelo Decano nessa temporada, 7 como titular, uma vindo do banco, tomou 2 cartões amarelos, e o Olímpia achou de bom tom adquirir o jogador em definitivo. O contrato dele com o Independiente estava terminando, né? Testaram ele no empréstimo, gostaram do jogador e ele assinou o contrato definitivo com o clube. Começa a temporada 2022, o Gamarra era um reserva, às vezes jogava ali, né, naquela rotação natural de elenco, mas aí as coisas começam a mudar no duelo contra o Fluminense, tá, pela terceira fase da pré-Libertadores. O Olímpia toma 3-1 do Fluminense no Rio de Janeiro e aí vai para o jogo de volta. O Gamarra não jogou a partida de ida. Contra o Fluminense lá no Paraguai, 2-0, tá? E eles conseguiram a classificação pelo critério de gol fora de casa, tá? Então o Matteo Gamarra, a partir desse duelo contra o Fluminense, se torna titular do time, tá? É verdade que ele chega a ficar no banco num clássico contra o Cerro, mas depois se torna titular e não perde mais essa condição durante a temporada. O time acaba caindo na fase de grupos da Libertadores, é repescado para a Sul-Americana, né? Enfrenta o Atlético Goianiense, outro clube brasileiro pela frente. Ele até fica no banco nos duelos contra o Goianiense, que o Olímpia perdeu nos pênaltis, mas o bom rendimento do Gamarra com a camisa do Olímpia, ele rende inclusive a primeira convocação para a seleção, tá? 31 de agosto de 2022, ele estreia pela seleção paraguaia numa vitória contra o México, fora de casa, jogando de lateral esquerdo. De volta ao Olímpia, se torna titular absoluto do time ali na quarta zaga, né? Jogando como um defensor pelo lado esquerdo. O Olímpia arranca numa sequência absurda de vitórias na reta final e conquista o título paraguaio. O torneio Clausura é conquistado, o terceiro título profissional aí do Matteo Gamarra, que fecha a temporada jogando um amistoso Paraguai e Colômbia. Dessa vez eles perdem por 2-0 e o Olímpia perdeu também a final da Supercopa Paraguaia pro Sportivo Ameliano, Gamarra titular. No frigir dos ovos, o Gamarra jogou 44 partidas pelo Olímpia na temporada e marcou 2 gols, tá? Os seus primeiros gols aí na carreira, um marcado contra o Resistência e outro contra o Guairenha, tá? 2 gols aí marcados. Ele tomou 19 cartões amarelos e um vermelho. Dá pra ver que é um jogador que tinha um probleminha na questão disciplinar. E teve gente que depois da coletiva de apresentação do Cruzeiro falou que ele tava bonzinho demais, tá? Ainda nessa questão dos cartões, começa a temporada 2023 e antes do mês de março, em 8 jogos, ele já tinha colecionado 5 amarelos e 2 vermelhos. Convenhamos que isso é um ponto de preocupação, né? O jogador precisava dar uma segurada na emoção, mas depois ele consegue dar uma controlada, tá? Inclusive chegando a ficar, por exemplo, sequência de 10 jogos sem tomar um cartão e jogando bem. O Olímpia dá mais sorte na Libertadores dessa vez e cai num grupo que tinha Melgar, Patronato e Atlético Nacional. O time consegue a classificação para o mata-mata e aí nas oitavas de final o Gamarra teve pela frente o Flamengo, né, o adversário que tinha sido a sua estreia com a camisa do Olímpia. Derrota por 1-0 no Rio de Janeiro e o Olímpia ganha por 3-1 lá no Paraguai. Uma partida épica do Decano, né, com muita participação da torcida ali também, tá? Então ele consegue eliminar o Flamengo, que tinha, por exemplo, Gabigol, né? Tem até um lance aí dele dando uns empurrão ali no Gabigol enquanto se enfrentaram. Nas quartas de final, entretanto, o Olímpia acaba caindo para o Fluminense, né, que seria o campeão da Libertadores naquela temporada.
Ele segue como titular do time até o final do ano, tá? Não volta a jogar aí pela seleção paraguaia em 2023 e fecha o ano com 45 jogos realizados e 3 gols marcados, tá? Um dos gols foi contra o Atlético Nacional na Libertadores, ele marcou também contra o Taquari e contra o Guairenha de novo no Clausura do Paraguaio. E para falar de estatísticas detalhadas, tá? Nessa Libertadores de 2023, ele joga todas as 10 partidas do Olímpia, todas elas como titular, faz um gol contra o Atlético Nacional que eu já citei. E aí estatísticas, 74% de acerto nos passes, que é um pouco mais baixo do que o normal, 39% de acerto nos lançamentos, tá? Com mais de 3 lançamentos em média por partida. Na parte defensiva, 1.8 interceptação por jogo, bom. 1.3 desarme por jogo, bom também. 5.5 rebatidas por partida, com mais de 5 bolas recuperadas por jogo. Na questão de duelos, ele ganhou 55% das disputas de bola, sendo que pelo alto ele ganhou 71% das disputas. Essa foi uma temporada em que o Olímpia não ganhou título, mas podemos dizer que o desempenho individual do Matteo Gamarra foi muito bom, tá? Inclusive fazendo uma Libertadores muito boa, inclusive nos duelos contra clubes brasileiros. Aí para a temporada 2024 houve a negociação com o Atlético Paranaense e ele foi comprado aí por um valor de aproximadamente 3 milhões de euros, né? Parece que até um pouquinho a mais que isso. Chegou ao Furacão como titular, jogando regularmente ali no Campeonato Paranaense. Era um período que o Thiago Heleno, por exemplo, estava fora, né? Se recuperando de uma lesão. Na terceira partida pelo Furacão, o Gamarra marca o seu primeiro e único gol com a camisa do Atlético Paranaense, no empate por 1-1 contra o Maringá, e ele segue como titular do time até fevereiro, mas aí ele tem uma pausa, sai lesionado da partida contra o São Joséense, tá? Uma pequena pausa ali de aproximadamente um mês nos jogos, depois volta e joga 45 minutos contra o Sportivo Ameliano, mas aí ele se torna reserva do time. Um dos motivos, o Atlético Paranaense, que jogou boa parte do estadual com 3 zagueiros, passou a jogar com dupla de zaga, então naturalmente tinha uma opção a menos, e o Furacão tinha ali na época, né, disputando posição o Pedro Henrique, o Kaique Rocha, o Thiago Heleno que voltou, o próprio Matteo Gamarra, então ele acabou perdendo espaço aí nesse primeiro momento, recuperou a condição de titular na Sul-Americana, num duelo contra o Danúbio, recebeu ali uma oportunidade e a primeira derrota dele jogando pelo Atlético Paranaense foi a eliminação na Copa do Brasil, 2-1 contra o Ipiranga, né? Que foi ali um vexame do Atlético Paranaense, nada comparado ao Cruzeiro que perdeu pro Souza. Ele é titular depois nas vitórias contra Vasco e Palmeiras, que o Furacão inclusive não tomou gol no Campeonato Brasileiro, mas aí vem um jogo contra o Danúbio, né? Que todo mundo dava como favas contadas, assim, que o Atlético Paranaense ia passar por cima, e eles acabam perdendo por 2-1. Matteo Gamarra falha em um dos gols do Danúbio e perde a condição de titular. A partir daí o Atlético começa a perder um pouquinho ali da sua consistência, os resultados não são os mesmos. Esse jogo contra o Danúbio foi no dia 15 de maio e o Matteo Gamarra só volta a ser titular do time em 7 de julho, tá? Num jogo contra o Atlético Goianiense que eles venceram fora de casa. Aí ele joga contra o Bahia, perdem por 3-1, ele volta para o banco de reservas e fica alternando aí titularidade e suplência durante o Campeonato Brasileiro do Furacão, que foi muito ruim. Na Copa Sul-Americana ele fica só no banco, tá? Nos mata-matas, tanto contra o Belgrano, né, que o Atlético Paranaense passa nas oitavas, e nas quartas, quando o time cai para o Racing, ele também assistindo tudo na de fora. Depois da eliminação para o Racing, ele tem uma sequência de 3 jogos como titular, mas aí ele realmente vai mal. Foram 3 derrotas, uma delas de 5-2 para o Corinthians, numa partida em que o Gamarra foi bem mal. Não só ele, né, mas o sistema defensivo do Atlético Paranaense como um todo foi uma piada. Depois disso, ele só foi titular em mais 2 jogos no Campeonato Brasileiro, uma derrota para o São Paulo e um empate para o Bahia. Quando parecia que o Atlético Paranaense ia se salvar, deu tudo errado, né? Perderam em casa para o Red Bull Bragantino e depois acabaram rebaixados aqui em Belo Horizonte. O Gamarra seguiu no Atlético Paranaense nesse início de 2025, chegou a participar de 2 jogos aí do Campeonato Paranaense, mas aí veio o acordo com o Cruzeiro, né? Uma troca de empréstimos. Gamarra veio para a Toca da Raposa e o Tevez foi para a Arena da Baixada, né? Foi lá para Curitiba jogar no Atlético. No total, ele jogou 38 partidas pelo Atlético Paranaense, marcou 1 gol, tomou aí 10 cartões amarelos. E pegando dados aí do Campeonato Brasileiro 2024, o Gamarra jogou 19 partidas, foi titular em 16 delas, teve um aproveitamento de 81% dos passes tentados,
41% dos lançamentos também. É um jogador que tem alguma qualidade nessa saída de bola. Na parte defensiva, 1.3 interceptação por jogo, 1.6 desarme. Caiu um pouquinho em relação ao que ele fez na Libertadores lá pelo Olímpia, mas nada muito deprimente. Média de 3.7 bolas recuperadas por jogo e 3.6 rebatidas por duelo. Cometeu um erro grave que gerou gol do adversário, tendo vencido aí 56% das disputas de bola, sendo que pelo alto 59%. Lembrando que o Matteo Gamarra, segundo a ficha, tem 1,85 m de altura, não é um zagueiro baixo, mas também não é nenhum gigante, e a gente pode dizer que chega ao Cruzeiro totalmente como aposta, né? É um cara realmente para se observar, ver se ele consegue ganhar aí nos treinamentos oportunidade de jogar. Confesso que tenho até um pouco de curiosidade nessa questão do Cruzeiro ter dois zagueiros destros como titulares, né, o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus, e dois zagueiros canhotos no banco, né, o Vidalba e agora o Gamarra. Como é que vai ser isso aí? O Leonardo Jardim vai tentar equilibrar um destro e um canhoto, e aí talvez o Jonathan perderia espaço? Não sei, tá? Mas o Gamarra vai ter a oportunidade de mostrar o seu futebol. Se for o Gamarra do Atlético Paranaense, eu acho muito difícil que ele se torne titular do Cruzeiro, mas se for o Gamarra do Olímpia, talvez ele possa ser uma peça bem útil pra gente, tá? O jogador que vai passar agora por um processo, né, de adaptação à nova cidade. O fato do Cruzeiro não ter jogo nesse período é horrível para nós, mas pode ser bom para o jogador também, para entender muito bem as ideias de jogo aí do Leonardo Jardim. E assim, gente, não dá para cravar. O Gamarra é uma porcaria? Não acho, tá? Pelo que a gente tem de material, de vídeo, né? Não temos muito material em vídeo, como vocês puderam ver aí, mas o que a gente tem é um jogador que tem ali seus recursos, tem alguma qualidade para sair jogando, né? É o tal do zagueiro construtor, né? Ele é pedreiro? Não, é um zagueiro construtor, zagueiro que sai jogando com a bola, não é um cara de ficar estourando bola longa a qualquer momento. Acho ele meio cintura dura, sabe? Meio cinturinha ali de boneco de Olinda. Acho ele um pouco durão ali, mas é um zagueiro que até tem alguma velocidade de recuperação. O fato de ter jogado como lateral esquerdo também é um aspecto que facilita um pouco nesse sentido, né? É um zagueiro jovem. Se der certo aqui no Cruzeiro, esse valor aí de 3 milhões de euros aproximadamente é um valor pagável para a realidade do clube hoje com o Pedro Lourenço. Então assim, vamos aguardar e torcer. Esse aí foi um tiro no escuro total, uma negociação ali meio de ocasião, né, que chegou meio no fim de feira, meio às pressas aí, ainda não estreou pelo Cruzeiro, mas vamos torcer para que jogue bem, para que tenha tanto sucesso quanto o seu homônimo, né, Carlos Gamarra, que jogou muito tempo no futebol brasileiro, Corinthians, Inter, e jogava pra cacete. Se esse aí jogar a metade, a gente vai ter um bom zagueiro, tá bom? Está colocada a minha avaliação sobre Matteo Gamarra e gostaria de ouvir vocês. Comentem aí o que vocês acharam desse jogador, se é uma opção interessante, vai ser útil pra gente ou não. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Vamos buscar aí os 200 mil inscritos aqui no canal 6x1, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!